Manos e manas, este é o primeiro podcast da nossa igreja. Nós não tínhamos experiência nisso, mas estamos pegando, vamos começar a pegar experiências. Não vai ser o único, vão existir outros, inclusive de outras organizações. Nós estamos tendo o privilégio aí de abrir esse tipo de trabalho, de experiência, com a presença do professor Bruno Pereira Berto, que é membro da nossa igreja, é professor de Biologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele veio para a nossa igreja em 2015, ele está aqui com a sua esposa, a irmã Maria de Fátima Berto, e suas crianças, Pedro e Isabel, né, que são conhecidos aí pela beleza. Aqui entre nós, todas as pessoas gostam e ficam falando, né? Então é uma alegria muito grande, Bruno, a gente ter o irmão com a gente nessa oportunidade e então usar exatamente o seu conhecimento, aquilo que for possível, para a gente fazer alguma coisa que a gente espera poder edificar a vida das pessoas, contribuir, né, também para o fortalecimento da fé e da experiência cristã, que não tem que temer a adversidade, que não tem que temer os argumentos adversos. Então eu vou começar com uma pergunta bastante espiritualizada, né, vamos dizer, em relação a uma experiência pessoal do irmão. Quando e como se deu a sua conversão? Bom, pastor, até antes de responder, eu queria agradecer muito ao senhor a possibilidade de estar aqui com o senhor, né, nesse primeiro podcast. Para mim é uma satisfação, uma honra. Eu não sei nem se eu sou merecedor, porque eu não tenho nem... eu não sou nem tão ativo, assim, muito pouco ativo, né, muito pouco regular, né, como membro da igreja. Então, assim, para mim é uma satisfação poder, de alguma forma, poder contribuir dentro do que eu puder, né. É uma satisfação muito grande poder estar aqui. Bom, com relação à minha conversão, eu posso quase que dizer que eu sou um cristão de berço, né? Porque meu pai, ele entrou para a igreja, né, e se converteu quando eu tinha 8 anos, né? Meu pai se converteu em um culto da Telerge, meu pai era funcionário da Telerge, né? Depois passou para Telefônica, depois para Oi, né? Mas a antiga Telerge, né? O serviço de telefonia do Estado. E num culto desse de hora do almoço, meu pai se converteu, né? Então, assim, da importância, né, desses eventos, né, em empresas. Aí depois meu pai entrou, né? Ele se converteu, né, lá nesse culto. Depois ele entrou para a Igreja Congregacional de Ramos, né, em Ramos. A gente morava em Ramos na época. E aí meu pai ia para a igreja, né? E na época a família, né, de forma geral, minha mãe, minha avó, minha irmã, sempre foram muito católicas, né, de praticantes mesmo, de ir à missa. E aí meu pai se converteu, começou a igreja, e assim, eu gostava, queria acompanhar meu pai me levava, né? Na ocasião, eu estava até fazendo catecismo, né? Minha irmã era mais velha que eu, já tinha feito, primeira comunhão, acho que crisma, esses eventos, né, que tem na igreja católica. Eu estava fazendo na época catecismo, mas era engraçado que eu não gostava do catecismo, mas gostava de ir na igreja com meu pai. Assim, já Deus, né, graças a Deus conduzindo, né, tudo. E aí até que depois minha mãe viu que eu não gostava de ir pro catecismo, aí ela me liberou, eu não cheguei nem a completar. E aí comecei a ir para a igreja do meu pai e tal. E eu lembro de criança já que meu pai, ele falava comigo e orava, citava muito Atos 16, né, quando Paulo e Silas falam com o carcereiro, né, que se tu creres, né, tu e a tua casa será salvo. Meu pai repetia muito isso, falava muito isso, e graças a Deus depois minha mãe se converteu, minha irmã se converteu, minha avó se converteu, meu tio que morava com a gente se converteu também. Então assim, todo mundo depois ficou, né, entrou como membro na época nessa igreja congregacional de Ramos. Depois a gente veio foi para morar no Meia, aí nós nos tornamos membro da igreja Nova Vida Tradicional, né, que era do Bispo Tito, né, lá com o pastor Sebastião, né, que é onde eu fiquei praticamente toda a minha adolescência, casei lá, foi o pastor Sebastião que nos casou, e quando a gente veio para Campo Grande é que a gente foi procurando aí várias e várias igrejas até encontrar aqui nossa lar aqui em Campo Grande, que foi a Igreja Batista. Eu sempre gostei da Igreja Batista, né, meu cunhado era membro da Igreja Batista, então assim, algumas vezes frequentava lá na Igreja Batista do Caxambi e na Igreja Batista do Lins. Eu fui algumas vezes, sempre gostei. Mas acabava que a gente não se tornou membro assim, na Igreja Batista, apesar de eu gostar. E quando a gente veio para cá, a gente, graças a Deus,
se encaminhou, né, conseguiu, né, se tornar membro aqui da Igreja Batista. Mas a sua experiência mesmo com Cristo, né, de recebê-lo como Senhor e Salvador, foi na Nova Vida? Foi na Nova Vida. Na congregacional eu lembro de gostar muito da escola dominical, né, das revistinhas, eu lembro de ler a Bíblia, tinha as revistinhas que a gente colava, né, todo versículo você colava e tal, mas experiência mesmo assim, eu fui batizado com 9 anos, 9, 10 anos, né? A Igreja Nova Vida tinha. Hoje, eu nem sei se eu concordo muito com o batismo assim tão cedo, né? Porque eu vejo, por exemplo, pelo meu filho hoje, que não tem muita maturidade, né? Talvez para o batismo. Mas na época eu acho que foi com 9 ou 10 anos, eu fui batizado na Igreja Nova Vida. Mas assim, eu nunca, graças a Deus, né? Por misericórdia de Deus, eu nunca me desviei, né? E assim, eu tinha muito assim, compromisso, tinha muito temor na época. É claro que com o passar do tempo, principalmente quando época de ensino médio, quando eu entrei para a universidade, assim, parece que você tem um encontro maior assim com Deus, né? Mas assim, eu sempre fui criado assim dentro da leitura bíblica, né? Dentro da igreja, né? Qual é o seu texto bíblico preferido e por quê? Assim, se eu falar de texto bíblico assim em termos de importância para mim, é João 14,6. Para mim é o básico, né? Da Bíblia, da vida. Ninguém vai ao Pai, senão... Então, assim, para mim é o fundamental para mim da Bíblia. Mas, assim, em termos de experiência, para mim, aquilo que realmente mais me toca, mais me ajudou, assim, na minha vida, foi o Salmo 37, versículo 5, né? Que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? Eu, assim, apesar de ser professor, sempre fui muito tímido, muito, assim... fechado, sou ainda, né? Muito fechado, muito mais assim, recluso, né? Então, assim, sempre fui mais tímido mesmo. Então, assim, sempre que eu precisei, assim, tomar alguma decisão, principalmente, como estava falando, né, em época de faculdade, quando estava, assim, nos momentos mais cruciais, fazer vestibular, o que eu vou escolher para fazer da minha vida, o que vai ser da minha vida, qual o caminho que eu devo seguir. Então, assim, eu sempre tive muito medo, assim, em tomar uma decisão errada, sempre fui muito temeroso, receoso com as coisas. E, assim, esse versículo, de certa forma, me agarrava com ele e pensava assim, não, minha vida está entregue nas mãos de Deus, é Ele quem vai me direcionar. Exatamente. Então, assim, eu não preciso escolher, Deus vai escolher por mim. Aí eu sempre orava, né, através desse versículo e falava com Deus, falava, se eu for por um caminho que eu não seja esse, impeço. Eu tive, assim, alguns testemunhos da minha vida assim, que eu vi claramente assim, a mão de Deus impedindo eu seguir, que eu seguisse num caminho para depois partir para outro. Assim, tipo, empregos que eu ia aceitar e ia começar e Deus não permitia, tudo travado aí depois que eu desistia, as coisas funcionavam para outras pessoas e eu seguia outro caminho. Então, assim, são coisas assim que esse versículo sempre me ajudou assim, em ficar tranquilo, né? Eu sou muito ansioso, né? Então, assim, e sempre muito receoso com as coisas, né? Tímido. Então, assim, a minha tranquilidade vem em saber, assim, que Deus é que está tomando conta da minha vida. Eu não preciso, assim, estar no controle da minha vida. Eu pertenço a Deus, então Deus é quem vai me direcionar. Sua esposa, você a conheceu na Nova Vida? Na verdade, a gente se conheceu na faculdade, na Estácio. Eu me formei, a minha graduação não foi na Rural, né? Foi na Estácio. Foi o primeiro encontro que nós tivemos, foi na Estácio. Só que na época ela não era convertida, eu era já. Então, assim, a gente conversava, né? A gente pegava ônibus junto, que eu morava no Meia, ela também, a gente estudava em Vargem Pequena, na Estácio. Então a gente ia conversando e tal, e assim, nós não tínhamos. Ela não era convertida, eu já gostava dela, né? Hoje ela fala também que gostava, mas na época não demonstrava muito. Se escondia, amarrava. Amarrava. Mas assim, e até eu acho que Deus não permitiu, porque eu acho que também não era o momento, ela não tinha se convertido, né? Não era da igreja na ocasião. A família dela era católica também. Aí a gente, depois de um tempo, ela saiu da Estácio, foi para Castelo Branco, eu continuei na Estácio, mas a gente nunca mais se viu. Aí deu uns... Eu tava já para isso foi no início da faculdade, deu uns 2, 3 anos, a gente se reencontrou porque ela se converteu, e sem lembrar, sem me conhecer, ela começou a frequentar a mesma igreja que eu lá no Meia, Nova Vida do Meia. Aí a gente se reencontrou lá, aí lá ela já estava convertida, né? Ela se converteu junto com o irmão, né? No projeto Vida Nova lá do Meia, mas ela, por algum motivo ela diz, né, que sentia muita vontade de ir para a igreja do Meia, Nova Vida do Meia.
Aí foi lá, a gente se encontrou, aí conversamos, né? Participávamos lá do culto jovem e a gente começou a namorar. Aí namoramos 3 anos. Jesuicidência, né? É, Jesuicidência, Não é com coincidência. certeza. Muito bem. Qual é a sua canção cristã preferida? Tem assim, mais uma vez, aquela mais básica, assim, mais fundamental, assim, que até bem pouco tempo eu toco no meu celular, é Castelo Forte, do Lutero. Então nós estamos assim, juntos. Porque assim, para mim, assim, em termos de contexto, depois que eu conheci a história, eu já gostava da letra. Depois que eu conheci a história, soube que foi Lutero quem escreveu, né? Que eu descobri assim superficialmente. Com certeza o senhor sabe muito mais do que eu o contexto, né, da música. Mas assim, da importância, do valor, né, da letra, né, de como ela foi construída. Até bem pouco tempo também a Sou Feliz, que o senhor contou, Sim, eu também não conhecia, que o senhor contou a história lá no público. Mas são músicas assim que o valor histórico faz você se agarrar com ela. Com certeza, né? sim. Mas assim, tem outras músicas assim que eu sempre gostei muito de rock gospel, né? Então, assim, músicas que fizeram não toca parte... guitarra não, né? Não toco nada. Já tentei até, mas não tenho nenhum dom pra música. Porque vocês tocassem guitarra, garotada. Tinha uma época que eu entrei pra um grupo de vocal, né, da minha igreja, mas só passava vergonha. Assim, canta mais alto, canta isso. Eu tentei também fazer parte de um quarteto, desistiram de mim, mas não deu não. Mas assim, algumas músicas assim, fizeram parte de trechos da minha vida, assim como versículos, Sim. né? Então assim, uma música que marcou muito para mim foi Compromisso do Banda Kadosh, antiga. Amanhã, do Oficina G3. Agora, mais recentemente, Vou Me Lembrar do Banda Resgate. Então, assim, essa Vou Me Lembrar, ela é outro versículo também, que é o anterior, né, do Salmo 37,5, né, e o Salmo 37,4, né, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que é outro versículo também que é um atrás do outro, né. E, assim, essa música, Vou Me Lembrar, para mim, ela engloba bem esse versículo, assim, então é algo, assim, que... essa já faz parte mais de uma rotina minha aí, assim que eu entrei para a universidade até aqui como professor. Por que o irmão se tornou, por que o irmão se tornou professor da matéria que o irmão leciona atualmente? A minha mãe é professora, né? Então, assim, eu lembro de pequenininho, 5, 6 anos, acho que até menos, minha mãe me levava, era professora do município, né, do Rio, tinha 2 matrículas no município. Então, assim, muitas vezes ela me levava até para... Às vezes por levar, às vezes precisava levar mesmo. Então eu lembro, deu pequenininho, já olhar minha mãe dando aula. E, assim, sempre achava aquilo bonito, né? Uma referência, legal, assim. Achava, caramba, minha mãe é tão inteligente, ela explica, né? Ensina as outras pessoas e tal. E depois ela foi minha professora, né? Depois na escola mesmo. Ela foi, porque ela era professora de português, literatura e espanhol. Ela me deu aula de espanhol no ensino médio. Ela me deu aula de espanhol. E assim, eu sempre gostei muito. A minha irmã se tornou professora, minha irmã sempre foi muito estudiosa, muito inteligente. Ainda é, né? Muito inteligente. E eu lembro que ela passou em primeiro lugar numa Virginia Patrick, né? Que era uma escola antiga de informática. Passou para a UERJ, passou para a UFRJ. Então, assim, eu sempre admirava. E ela fez matemática, né? Na UERJ. Funcionou professora. Então, eu sempre admirei muito, assim, a minha mãe e a minha irmã. Assim, por fato de serem inteligentes, professores, mas eu não era, né? Eu sempre fui, assim, tive muita dificuldade. Minha mãe batalhou muito comigo quando era criança. Até o ensino médio eu dei muito trabalho, não queria estudar. Graças a Deus nunca fui reprovado, mas dei muito trabalho para minha mãe, assim, em termos de ensino, né? De aprendizagem, né? Não queria estudar, chorava para estudar, dei muito trabalho mesmo. E a mais no ensino médio, eu comecei a gostar de biologia. Na verdade, eu gostava de biologia e de educação física. Eu jogava basquete, né, no Tijuca Tênis Clube. Então, assim, gostava de educação física, né, sempre dei bem para educação física. E na época também, no ensino médio, eu comecei gostava de pescar, fazer pesca submarina. Então, assim, via, né, tinha muito contato com a natureza, mergulho. Aí eu comecei a gostar muito. Eu tive 2 professoras de biologia muito boas, que foi a professora Sueli e a professora Trindade, no ensino médio. Nunca me esqueço delas 2. Eram professoras muito boas, então eu gostava muito de ecologia, dessa parte de meio ambiente. Sempre apaixonado, assim, por animais, né? Principalmente com a parte mais de vida silvestre, assim, né? De ambiente mesmo, de ecologia.
Aí, quando acabou o ensino médio, eu tentei fazer vestibular, não passei para a UERJ, para a UFRJ. Para a Rural nem tentei, na época minha mãe já falava, não, na Rural só tem usuário de droga. Então, assim, então não vai para lá, não. Que já era, né? Conhecido na época. Fama né? antiga, hein, rapaz? Aí ele fala, não, vai tentar fazer vestibular para não, vai fazer para a UERJ e para a UFRJ. Eu fiz, mas não passei. Aí acabei entrando para Estácio, né? Para fazer biologia por muito incentivo dela, né? Assim, a minha formação assim foi muito, meus pais sempre zelavam muito, davam muita importância para o estudo, né? Minha mãe, meu pai também, mas principalmente minha mãe sempre me falava, né? Quando você entrou para graduação, eu pelo menos me tranquilizei porque eu sabia que você ia ter uma formação, que é algo que eu acho que é muito importante, né? Hoje a pessoa ter uma formação, né? Mesmo até que ela não vá, siga uma outra, mas ter uma formação, acho muito importante. Minha mãe tinha isso muito em mente. E assim, eu entrei para Estácio, aí na Estácio, engraçado, lá pro final assim, do ensino médio, depois que eu não passei no vestibular, eu fiquei assim, muito mal com isso, e entrei para graduação na Estácio, eu lembro que eu comecei a batalhar muito, correr muito atrás das coisas, né? Então valorizava muito assim, o conhecimento, admirava os meus professores, aí comecei a gostar muito de biologia, e principalmente da minha área de especialização hoje em dia, que é a parasitologia. Então lá e é engraçado assim, porque eu nunca gostei, aí você vê como é que são as coisas de Deus, né? Deus vai colocando, dando as oportunidades, eu sempre agarrei muitas oportunidades, né? Na universidade particular, não sei como é que está a realidade hoje em dia, mas na minha época era muito difícil você conseguir oportunidade mesmo de estágio, de trabalho, tudo era na universidade pública, era muito mais fácil, né? E hoje em dia ainda muito assim. E na Estácio, quando apareciam as oportunidades, apareceu a oportunidade de eu trabalhar com parasitologia. Na época eu nem conhecia muito bem, né? Mas assim, eu agarrei e comecei a gostar, amar assim, de uma forma. Eu comecei a trabalhar com vermes, né? Com caramujos e vermes, né? Que é uma parte da parasitologia. E depois apareceu a oportunidade de eu trabalhar com o professor Carlos Wilson, que foi meu orientador até a minha formação final, né, na Rural. Eu comecei na iniciação científica com ele lá na Rural. Aí apareceu essa oportunidade, assim, para mim eu agarrei com unhas e dentes e, assim, é aquele negócio, né, a gente pede, né, para Deus colocar os sonhos deles em nós, né? Tem uma música do Fernandinho que fala isso, né, teus sonhos, né? Então, assim, uma outra música também que tem uma importância grande para mim também por essa letra, né? E, assim, isso eu vivenciei muito isso, que era uma coisa, assim, que eu nem imaginava, mas que do nada se tornou um sonho para mim, assim, você trabalhar com isso. A partir então, assim, de quando que o irmão se tornou professor lá na universidade? Eu entrei como professor em 2012. Meu filho nasceu dia 12 de setembro. No dia 14 de setembro eu estava no hospital ainda, meu nome saiu no Diário Oficial. Então, assim, para mim, assim, foi assim, presente de Deus de todas as formas. De todas as formas, né? Assim, meu filho ter nascido e logo depois meu nome ter saído. No dia 14 de setembro de 2012. E assim, pode ser assim, vou dizer, o máximo e tal. Assim, para mim, assim, foi tudo que eu sempre sonhei. Então, assim, não é quero dizer que isso é uma maravilha e tal, uma coisa que todo mundo almeja, longe de mim, assim, sou nada melhor do que ninguém por isso. Mas, assim, pelo menos eu sou muito feliz com o que... Isso é assim, muito importante. E, assim, eu tenho plena consciência que o que eu consegui... mas assim, total consciência. O que eu consegui não foi pela minha capacidade, assim, foi totalmente por Deus ter direcionado, assim, aquela questão de Deus não escolhe, né, os capacitados, ele capacita, né, os escolhidos. E assim, eu sou totalmente essa frase, porque assim, se eu fosse me pegar lá no ensino fundamental, não queria estudar, e dando trabalho para minha mãe, ensino médio, dando trabalho, raspando, ficando em recuperação e tirando nota baixa. Isso até é bom para, às vezes, algumas mães são nervosas com os filhos, né? No ensino fundamental, há esperança, no ensino meu médio. mãe, há esperança. Então, há esperança, porque para mim teve esperança. E hoje em dia eu vivo estudando, né? Então, assim, e gosto muito do que Então, Bruno, como faço, é que é a reação dos alunos quando descobrem que você é crente, é cristão, evangélico? Diferente do que, assim, muitas vezes algumas pessoas imaginam, não é muito assim, eles não têm uma reação assim, ruim. Até porque a grande maioria dos alunos que eu tive, ou são evangélicos, ou são católicos, ou como muitos deles são, né, que até o pastor estava comentando antes, são de família evangélica e não são mais praticantes. Contexto, né?
tem um contexto evangélico. Então, assim, eles não ficam assim escandalizados, espantados com isso. Alguns, na verdade, eu tive um aluno que... Esses alunos que eu estou falando são os alunos mais próximos, né? Sim. Os alunos que eu dou aula, assim, turmas de 50, 60, 90 alunos, dificilmente você tem assim, um contato mais pessoal. Então, tem alguns professores que falam mais da vida pessoal na aula. Eu não falo, assim, como eu sou mais fechado, eu sou bem formal, me contenho bem ao conteúdo, aquilo que eu preciso passar, né? Claro que eu dou exemplos, mas, assim, falar da minha vida pessoal, muito raramente eu falo. Então, assim, para as grandes turmas, eu dificilmente... alguns vão saber, né? Mas dificilmente todos vão saber ao mesmo tempo, assim. Mas, assim, os alunos que são mais próximos, que vivem no departamento, são os estagiários, os monitores, né? Meus orientados, né? Então, assim, é uma vivência muito mais forte. Próxima, então, esses, né? Com certeza sabem. Então, assim, eu tive um deles que era ateu, né? Mas, eu acho que ele via um pouco, assim, de... talvez eu penso que ele visse um pouco de incompatibilidade no fato de eu ser cristão, mais praticante, né? Eu tenho a Bíblia na minha sala, que fica em cima da minha mesa. Então, assim, eu acho que talvez ele visse assim, algo um pouco mais incompatível. Mas sempre foi muito respeitador, perguntava as minhas questões sobre temas de criacionismo, evolucionismo e dilúvio. Então, assim, fazia algumas perguntas para saber da minha opinião, mas, assim, sempre com muito respeito, nunca foi... E os professores? Os colegas professores? Os professores também da mesma forma. Eu sei alguns professores, né, da Rural, que eu não convivo, né? Muitos deles eu nem conheço. E, assim, alguns eu conheço só mais de vista, assim, porque não são do meu departamento, que são, assim, ateus mais militantes, né? Professores... Que não todos, né, que trabalham com evolução ou com zoologia, né, diretamente. Eu trabalho com zoologia também, mas não diretamente com evolução, né? Alguns que trabalham mais com essa área são um pouco uns ateus assim mais militantes, mais radicais e assim acabam que gostam de lançar assim umas piadas ou então confrontar de alguma forma. Mas, por exemplo, no meu departamento, praticamente todos os professores ou são católicos ou, assim, não são cristãos. Não tem nada contra. Não tem nada contra. Então, assim, não espanta. Essa questão que eu comentei da Bíblia, não é essa aqui, mas eu tenho uma Bíblia lá, que era até a Bíblia da minha avó, que fica na minha mesa. Então, assim, eu almoço no meu gabinete lá, porque eu levo marmita e tal, e ao cabo de almoçar, geralmente eu gosto de folhear um pouco, até para descansar um pouco e tal, antes de voltar a trabalhar. Às vezes entra na minha sala, assim, eu tô lendo, ou então vê a Bíblia, aí tem uns pontos... Leva um pouco um susto. Assim, mas nada, sim, normal. Sim, eu entendo, normal. Mais assim, admiração nunca fui, assim, oposição, né? Como professor, nunca fui confrontado diretamente. Mas você é isso e isso. Não. Mas você é crente e evolução. Você é crente, como é que você defende isso e tal? Assim, nunca fui confrontado. E, assim, não dou aula de temas, né? Eu atualmente dou aula na Rural, né, para a graduação do Biologia Humana e algumas vezes Introdução à Biologia, que não demanda assim, o assunto de evolução. E para a pós-graduação do Protozoologia, mais as disciplinas mais específicas. Então, assim, não falo diretamente de evolução e assim, nunca veio nenhum aluno perguntar. Porque, assim, às vezes, para quem vê de fora, as pessoas acham que o tempo inteiro, dentro de uma universidade, uma faculdade de biologia, está sendo perguntado sobre isso. Mas, assim, é algo mais específico, dentro de áreas específicas, departamentos específicos, que isso é mais comentado. Não é algo que seja tão abrangente, assim. Então, manos e manas, muita polêmica. Nós estamos apresentando o nosso primeiro podcast, e tendo a honra aqui de ter o Bruno conosco, que é membro da nossa igreja, professor de biologia na Universidade Rural Federal. Nós vamos dar agora um intervalozinho, para a gente logo volta em seguida, tá? Aguarda aí, não sai daqui não.
Estamos de volta aqui com o nosso podcast, conosco o professor Bruno. Nós demos aí uma primeira paradinha, mas retornamos. Bruno, você falou alguma coisa aí, citou a palavra evolução, que é inevitável, né? A questão da universidade. Não vamos entrar nessa polêmica, não é? Porque isso demanda tempo e explicações que precisam ser mais completas e o tempo aqui não nos permite. Mas apenas a pergunta, você convive bem com evolucionistas? Sim, eu acho que dentro desse assunto de criação e evolução, eu acho que o que mais falta é moderação. A gente vê muitos, né, muitos extremos dentro desse assunto, né? Ateus que são militantes evolucionistas, que acham que tem que defender a evolução como se fosse uma religião, né? Contra o cristianismo. Aliás, Darwin reclamou isso, né? Darwin, eles fizeram do que eu fiz uma religião. Uma religião, não e era não a minha intenção. Né? Assim, então, assim, um extremo, né? A gente vê até livros, né? De pesquisadores renomados, não nem no Brasil, de fora, né? Que fazem livros com uma base, né, evolucionista, mas se vê claramente que é um ataque ao cristianismo, assim, sem a menor necessidade disso. E do outro lado, a gente vê também alguns cristãos que são mais resistentes, mais, entre aspas, mais fundamentalistas, que não querem nem conversar, que não aceitam nem qualquer ideia contrária do que esteja escrito exatamente como está escrito no Gênesis. Então, assim, no meu ponto de vista, eu sou moderado com relação a isso, né? Eu não acho que a evolução esteja completamente errada, né? Até porque tem parte da evolução que são experimentadas e já são provadas, né? Existem lacunas. É claro que se eu conversar com um evolucionista, ele vai... Eu não trabalho diretamente com evolução, não sou especialista em evolução. Mas se você conversar com um doutor em evolução, alguém que realmente seja pesquisador dentro da linha de evolução, ele vai até te dar mais fundamentos. Mas se sabe que existem algumas lacunas, algumas partes dentro do estudo da evolução que não são muito bem compreendidas, né? Algumas outras são bem mais provadas, né? As evoluções menores, né? Elas são mais bem experimentadas e mais observadas, né? Agora, as grandes evoluções, por exemplo, né? A ideia, né, que é o que mais é batido dentro dessa briga de criacionismo e evolucionismo, né? O homem veio... Primeiro que falam que o homem veio do macaco, não é nada disso que a evolução fala. Né? Existe, né, um ancestral comum, que seria de todos os primatas, né? E o homem teria sido, né, se originado a partir, né, de um ancestral comum a esse todos os primatas. Então, assim, isso não se tem uma demonstração total, você não tem todos os fósseis que demonstrem que realmente isso aconteceu. Que realmente aconteceu isso. Agora, isso é o que se tem dentro da ciência como mais aceitável. Então, assim, para quem é cientista, para quem é pesquisador, a gente não pode levar a ideia de Deus, que Deus ele não se prova. Né? Deus você sente, eu sinto, assim, Deus é fundamental. Antes da ciência, para mim, está Deus. Mas quando eu vou estudar, quando eu vou escrever um artigo científico, quando eu vou provar, eu tenho que seguir um método científico. Qual é o método científico? Eu tenho que experimentar, eu tenho que observar. Deus, eu não posso colocar Deus nessa equação. Se eu botar Deus dentro dessa equação, ele não é mais ciência, não é mais método científico. Eu não tenho como provar isso. Então, o que se tem hoje em dia mais aceitável, o que tem mais coerência para o surgimento de toda a biodiversidade que nós temos hoje, que são milhões de espécies, né? Muitas a serem. Eu trabalho com descrição de novas espécies, né? De protozoários. Então, assim, espécies que até então nunca foram vistas, né? Então, assim, a biodiversidade absurda que nós temos hoje em dia, ela é bem explicada, ou ela é bem explicada até, através da evolução. Aí você pergunta, mas você acredita fielmente na evolução, que tudo aconteceu de forma aleatória? Não. Para mim, se a evolução está correta, eu não sei. Não tem provas suficientes cientificamente para dizer, não, conclusivamente a evolução está certa, nunca errou em nada. Você tem vários pontos que, era isso, não é mais, é aquilo outro, que está sendo ajustado. É uma ciência ainda em desenvolvimento. Tem muita gente séria trabalhando com evolução? Muita gente séria. Outra coisa que eu não concordo, todo o evolucionista
tá indo contra a Bíblia, não é cristão, ou tem raiva do cristianismo. Não vejo dessa forma. Tem muita gente. É claro que, como eu falei, tem aqueles que são fundamentalistas, né, que são realmente usam da evolução para serem anticristãos, mas tem muitos que são sérios, estudam a evolução de uma forma certa, correta, né, e veem também, estão provando se a evolução, conforme eles experimentam, conforme eles observam, eles estão provando se a evolução está correta ou está errada, ou se tem ajustes para serem feitos nessas conclusões, nesses resultados. Então, achar, né, que primeiro no meu ponto de vista, achar que um é totalmente contrário ao outro, né, eu não penso dessa forma, né. Pode chegar no final das contas e falar, a evolução está totalmente errada. Se fez uma descoberta fóssil agora que a evolução foi totalmente repudiada, você não tem como concordar que a evolução tenha ocorrido. Ok. Pode ser o contrário também. Pode ser ter descoberto que todos os fósseis que comprovam cientificamente que desde o ancestral comum do primitivo, do ancestral comum dos primatas até o Homo sapiens, a gente tem todos os fósseis lá. Eu, sinceramente, com a minha fé, isso não perturbaria a minha fé. Eu não deixaria de ser cristão, não deixaria de crer em Deus, porque isso é antes, né? Se Deus usou a evolução para criar o homem, né, eu espero que os irmãos não se escandalizem com isso, mas se Deus usou a evolução para criar o homem, quem sou eu para falar o contrário? Se Deus criou todos os seres vivos imutáveis, e o que a gente vê hoje que parece evolução não é, amém também, pode ser dessa forma também. Como existe também a chamada teoria do design inteligente, que alguns pesquisadores até sérios comentam isso, né? Que a complexidade dos seres vivos é tão grande que seria praticamente impossível que aquela complexidade tivesse surgido sem que houvesse um design, um criador, alguém que tivesse esquematizado aquilo previamente. Então, assim, existem teorias. A mais aceitável é a de evolução. E aqui 99%, né, dos pesquisadores que trabalham com zoologia, que trabalham com evolução, utilizam, né, que trabalham com essa ciência de zoologia, né, dos seres vivos em si, utilizam. Então, voltando, no meu entender, não é porque você explica algo cientificamente que isso perde o valor de Deus, né? Vamos sair do outro exemplo, né? Você tem algumas... Eu até tenho uma Bíblia aqui arqueológica, que gosto muitos dos trechos que ela fala. Alguns trechos, por exemplo, eu estava lendo aqui, quando se tem a passagem pelo Rio Jordão, né? Que Deus abre o Rio Jordão para o povo passar depois da abertura do Mar Vermelho. Sim, sim. Se tem hoje em dia isso, exatamente. Então, se tem hoje em dia por escavações, né, por estudos meteorológicos, a certeza que de tempos em tempos ocorre uma alteração na geológica perto daquele rio, que faz com que realmente as águas parem e depois elas retornem. Será que foi isso que aconteceu na época de Josué? Não sei. Mas se foi, se a gente está descobrindo agora... De qualquer maneira, estava sob o controle de Deus. Sob o controle muita de coincidência. Deus. Exatamente, naquele momento. Mesma coisa, por exemplo, na minha área. Isso é uma conversa que eu tinha com o meu orientador, ele falava comigo. Quando você tem o povo de Deus recebendo as codornizes, né, no deserto, né? Se sabe hoje em dia que naquela região, né, que se pensa, né, que o povo realmente estava naquele momento, existe uma migração de codornas e que elas passam ali de tempos em tempos. Então assim, então isso é a prova que Deus não fez nada, foi as codornas. Não, as codornas estavam migrando ali, eu nem sei se elas começaram a migrar naquela ocasião, daquela época, porque Deus fez. Deus quis, então, assim, não é porque eu explico cientificamente algo que o Deus está perdendo valor. Sim, voltando, né? A nossa complexidade é tão grande, e por isso que eu amo muito a biologia também. Quando a gente estuda biologia, é tudo tão complexo. Quando você pega a estrutura de uma célula, a estrutura do DNA, quando você estuda embriologia, cada célula, né, você tem a formação do zigoto você forma os blastômeros. Cada célula daquela ali do blastômero sabe exatamente o que ela tem que fazer. E se uma delas errar, acabou tudo. Nada vai para frente. Então, assim, é tudo tão perfeito, é uma complexidade tão grande. Tem até alguns estudos que mostram que para se formar, se o DNA não tiver, né, a sua sequência exata, né, se tudo não for tudo tão bem amarrado, né,
você não tenha a formação do ser vivo final. Então, isso é uma complexidade absurda. E para que se tenha, né, a sequência exata do DNA, a chance disso acontecer de uma forma aleatória, né, como mesmo na evolução, falando, o que a evolução prega hoje? Existem mutações aleatórias, crossing over, recombinações genéticas, que fazem com que ocorram novos genes, novas sequências genéticas, e assim, novas características vão aparecendo. Isso para explicar que não tem Deus na equação. Agora, para isso acontecer, tem alguns cálculos matemáticos. Para uma recombinação genética, para uma mutação acontecer no DNA, para gerar uma característica nova, e que essa característica seja realmente usual, né, funcional, e que dê vida realmente, seja útil para aquele ser vivo, a chance é praticamente a mesma de a gente pegar a Bíblia, cortar cada letra da Bíblia, de todo o livro, jogar de um avião e as letras todas caírem lá embaixo, formando a Bíblia. Então, assim, é uma possibilidade quase assim nula. Então, assim, o que eu penso hoje? Mesmo que a evolução tenha ocorrido, eu não estou falando que ocorreu exatamente, mas mesmo que ela tenha ocorrido, para mim, se ela ocorrer dessa forma, tem alguém por trás fazendo aquilo ali funcionar. Então, assim, não é aleatório. Isso é o principal, o que eu penso, tá? Você pode até conversar com outros evolucionistas e ele mostrar que por cálculos matemáticos e tal, mas no meu ponto de vista é tudo tão complexo, né? Tão assim, bem estruturado, né? Tão inteligente, né? A formação, que assim, eu só penso que pode ter Deus ali que tenha um criador por trás. Exatamente. Né? Mas assim, voltando, eu não acho, né, que quem estuda evolução, ou se eu utilizar a evolução para chegar no raciocínio, né, que eu esteja fazendo algo errado. Eu acho que realmente o grande problema está nesses extremos, nessa briga que se tem. Eu sou criacionista, eu sou evolucionista. Mas pode ter um caminho no meio aí que tudo se junta, que tudo se entende, que você não tem... Momentos sim, momentos não. É... Qual é o maior desafio que o irmão acha para um aluno que está na universidade, um aluno cristão? Bom, o maior desafio, o aluno cristão que está na universidade, é não se contaminar. Né? Assim, porque dentro de uma universidade, eu não falo assim só da universidade rural, eu até brinquei no início, né, que minha mãe falava isso, porque a rural tem uma fama muito grande. Tem. Agora, eu, por exemplo, na minha formação, eu estudei na Estácio, né, em Vargem Pequena, e depois vim para pós-graduação na rural. Eu fiz até iniciação científica na rural. Assim, eu vi muito mais droga, muito mais imoralidade, bebida, na Estácio, né, do que na universidade rural. Então, assim, eu acho que é uma coisa que é muito comum em universidades, de forma geral. E, assim, você tem que estar firme na fé para você não se deixar contaminar. Porque é uma fase, quando o aluno ele entra na rural, não digo um aluno já formado, profissional, mas um aluno que acabou de sair do ensino médio, está lá com os seus 16, 17, 18 anos, está em formação, está como eu estava, eu não sei muito bem o que eu vou fazer, eu não sei o que Deus quer da minha vida, eu não sei que formação eu vou ter, eu não sei para onde que eu vou, né, o que eu vou escolher, se eu vou ter um emprego, se eu não estou, se eu fiz a escolha certa, se eu não fiz. E assim, quando você entra na universidade, você é bombardeado, né, com várias possibilidades, né? Aí você vê um colega, meu colega lá, pô, eu tive colegas, né? Ele usa maconha, mas pô, ele é um cara tão legal, né? Não tenho tanto problema com ele, é um cara que se dá bem com todo mundo, é tão comunicativo, né? A turma toda gosta dele. Vai ter uma festa, vamos lá. Às vezes você vai na festa, não tem um refrigerante na festa, é só bebida alcoólica, né? E assim, fora as chances, né, de problemas, né, de moralidade mesmo que a gente tem, né, de falta, não digo de moralidade, mas de falta falar decência, mas de elegância, assim, na universidade os alunos ficam mais à vontade, não tem tanta seriedade com relação assim a namoro, né, então, assim, é tudo muito liberal, né? Até porque, na grande maioria das vezes, os alunos estão sem os pais, né? Então, acabaram de sair da casa dos pais. Quando vão para a rural, então, para uma universidade que moram no alojamento, eles ficam sem contato com os pais. Então, ali, aí passam a ter contatos com os professores. Existe uma grande vaidade, isso é fato, existe uma grande vaidade do conhecimento,
Então começa a estudar um pouco mais, ou então vê um professor, né, que realmente tem muito conhecimento, que é muito inteligente, aí começa a achar, e aquele professor muitas vezes pode ser ateu, ou pode até ser um cristão, mas faz não dele um guru, né? praticante, Tem essa faz tendência, dele né? um guru, exatamente. Então assim, as chances de você se perder e se contaminar são muito grandes. Então, assim, eu, por exemplo, né, eu não vou falar que é por mim, mas assim, Deus foi muito misericordioso comigo, porque eu, graças a Deus, eu nunca me contaminei. Eu, em termos, assim, desde Estácio até a Rural, até me formar, até hoje, né, eu nunca fui em uma chopada, né, que tem muitas chamadas chopadas, as festas, né, de alunos em si, eu nunca fui, né. Não era Até por mangado saber isso, disso. não? Exatamente, eu sempre fui chamado, eu sempre fui reconhecido como chato, antissocial, né? Que é aquela questão que muitas vezes o aluno não quer, ele ainda mais hoje no mundo, né? Que eu acho que é até mais difícil, no mundo altamente tecnológico, você não desliga, porque antes eu só ia para a faculdade, tinha que ser social lá e voltar. Sim. Agora tem que ser social 24 horas por dia no celular, Celular. né? Que eu acredito que seja até mais difícil. Mas assim, o aluno vai para lá, ele vai como cristão, ele tem os princípios dele de vida cristãos. Ele não vai, dificilmente, ele vai ser uma pessoa que seja muito bem aceita por todos. Quem vai ser o grande aceito? O cara que faz a festa, o cara que vai em todas as festas, ou o cara que bebe pra caramba. Quase sempre vai ser assim, né? O mais comunicativo. Ele pode ser até um cristão bastante comunicativo, eu acho que isso é uma vantagem. Mas que dificilmente mantendo realmente os princípios de vida cristãos, ele vai ser o centro totalmente das atenções. Bem não assim. vai ser não bem pode, assim. Né? Nem tem então, como. assim, e isso é difícil, você manter os seus princípios. Né? Então, o que você diria para um jovem que está na igreja, que ainda não está na universidade ou na faculdade, mas que pretende, você já mais ou menos alinhavou a situação, mas agora que você está na igreja, pensando para a universidade, como é que você já deve... Eu acho que o principal deve fazer? Não esquecer os princípios. Não esquecer os princípios, não esquecer quem é o Senhor da sua vida. E assim, manter no foco. O que eu sempre tive, assim, muito, e isso no final acaba sendo muito positivo. Pode ser ruim no início ou no meio, né? Você se manter no foco. Qual é o objetivo de você ir para a universidade? A universidade, eu sou suspeito para falar porque eu estou lá, mas eu adoro a universidade, eu gosto muito da universidade. É um local onde você tem tudo para se desenvolver, para você ter uma formação, para você ter muito conhecimento. O conhecimento eu acho muito bom. Né? O conhecimento, uma formação acadêmica, profissional, é algo que ninguém pode tirar de você. Você pode ter um carro, pode ter um comércio, pode ter muito dinheiro. Isso aí do dia da noite você pode perder. Agora, o conhecimento ninguém vai tirar de você. Então, assim, eu acho muito importante, né, o ir à universidade, o frequentar a universidade. Eu acho muito importante. Agora, o aluno tem que ter, principalmente o aluno cristão, ele tem que ter, ao chegar na universidade, o foco no porquê ele está na universidade. Ele está lá para se formar, para ter uma formação acadêmica, para se desenvolver, para adquirir conhecimento, né? E continuar lá numa carreira acadêmica, ou então sair de lá e depois exercer sua profissão. Então, assim, é isso, é para isso. Ele não vai para lá para ser o centro das atenções, para ser amigo de todo mundo, para ser benquisto por todo mundo, para ser o querido de todo mundo. Pode ter professor que possa gostar de você, pode ter professor que não possa gostar de você. Que também é uma realidade diferente, por exemplo. Até voltando na pergunta dos professores, né? Uhum. Tem muitos professores que são cristãos, né? Hoje até a diretora do Instituto de Veterinária e a pró-reitora de extensão, que está abaixo do reitor, ela era da igreja congregacional em agronomia, lá de Seropédica. E assim, muito praticante, né? Ela me convidou, tive a satisfação não, porque foi um processo administrativo, algo pesado, né? Uma sindicância de um problema sério que teve lá. Mas ela me chamou para ajudar lá no processo. E assim, era eu e mais uma colega que era da Igreja Batista lá de Mendes. Então assim, nós três participávamos, assim, a gente orava. Como todo mundo era cristão ali, até para a gente não ser... Se tu tivesse um não cristão, era uma situação meio de afronta. Mas como nós três éramos cristãos, a gente orava antes de começar os trabalhos. Então, assim, tem muito cristão na universidade. Tem culto dos alunos lá no alojamento. Então, assim, você tem que procurar também, né, não se contaminar. Você vai ter aquele... Não acha positivo esses cultos? Por exemplo, nós ajudamos aí essas organizações. Sim, com certeza, muito positivo. Principalmente, o que eu sinto assim, mais dificuldade
que eu acho que deve ter mais dificuldade, é o aluno que vai para morar lá no alojamento. Porque ali vai ser 24 horas, né, num ambiente que a gente sabe que tem droga lá no alojamento, né? Volta e meia tem polícia lá para ver essa situação, né? Muita facilidade com bebida e assim, muita gente fora do foco que está lá só mais para brincar, para viver e não se focar realmente nos estudos. Então, assim, isso é o principal. Isso, assim, no meu exemplo, não quer dizer que eu seja bom, que eu seja melhor do que ninguém, mas eu sempre me foquei muito no porquê eu estava lá. Como eu comentei, eu vim de uma universidade particular, então eu agarrei com unhas e dentes quando eu consegui entrar numa universidade pública, até porque, como eu vinha falando, eu não passei no vestibular, então eu sempre vi, minha mãe fez o FRJ, minha irmã fez o ERJ, então assim, para mim era assim, eu vi aquilo como um sonho, entrar numa universidade pública. Então assim, eu consegui entrar na iniciação científica, o professor Carlos me aceitou na época, eu lembro que ele virou, para mim, é um professor muito reconhecido na Rural, né, na área de parasitologia, um dos maiores parasitologistas aí do Brasil, se aposentou agora há pouco, ele virou para mim e falou, você quer trabalhar com coccidío, que é o que eu trabalho hoje. Na época eu nem sabia o que era coccidío. Aí Dá uma explicação,zinha, porque tem muita gente que não sabe. É um protozoário, toxoplasma gondii, é o que causa toxoplasmose no homem. Sim, mas na verdade eu trabalho com um grupo que parasita aves, que nem parasita o homem. Mas assim, é um grupo muito grande, né, de protozoários. Aí ele virou para mim e falou, você quer trabalhar e tal? Eu falei assim, quero, professor, quero. Não sabia nem o que era, mas adoro trabalhar com isso. Então, assim, agarrei com unhas e dentes e assim, sempre batalhei, sempre corri muito atrás. Então, assim, para quem quer estudar, para quem quer se desenvolver, a universidade é excelente. O grande problema é você se contaminar. É como o Daniel, que foi lá para Babilônia, né? Mas não se contaminou. E ele não se desenvolveu lá, não se tornou governador lá de lá. Por quê? Ele não se contaminou. E assim, para os amigos de Daniel, elas, cara chato, não se contamina, não come lá das iguarias do rei e tal. Mas no final, quem que acabou se desenvolvendo mais? Foi ele, por causa de ser centrado, de ter se desenvolvido. Que é o que eu penso, você vai para um ambiente que você sabe que tem muita contaminação, muita forma de você se desviar, né, dos caminhos de Deus, se concentra naquilo, por que você está lá? Por que você está na universidade? É para estudar, para se desenvolver. E era o que eu fazia. Eu lembro que dentro do laboratório do professor Carlos que eu trabalhava, nada contra, são meus colegas, né, conhecidos até hoje, né, converso com eles, pessoas muito legais, mas eu via, por exemplo, alguns colegas, vamos almoçar, isso é para almoçar meio-dia, aí almoçar voltava 3 horas da tarde, então assim, mas tinha um monte de trabalho, por isso dia tá aqui, tá. Aí fui uma vez, falei, não vou mais. Aí no meu laboratório, assim, não tô falando mal das pessoas, mas era um costume, assim, dos professores, até dos colegas do laboratório, acabou o expediente, vamos lá no bar tomar. O pessoal gostava de tomar muita bebida. Assim, eu ficava totalmente fora disso, não combinava comigo, não queria. Então, assim, na grande maioria das vezes eu não ia, até por isso eu era tido como chato, né, o antissocial. Algumas vezes não tinha como escapar, né, até uma das orientações que meu orientador me deu foi anotando numa mesa daquele de papel de restaurante, de bar. Então, assim, muitas vezes até continuava o serviço lá, e assim, aí eu ia e tomava minha Coca-Cola, tentava sair mais cedo, tentava me desvencilhar. Então, assim, e sempre tentando manter o foco no porque eu estava lá e não me contaminar. E graças a Deus, Deus sempre foi misericordioso, que eu nunca me contaminei dessa forma. Sempre consegui me manter bem. E o que é gravado isso, assim, o que eu fico muito feliz. Na defesa da minha tese de doutorado, o meu orientador, né, que tinha o professor Carlos Wilson, né, me elogiou muito na minha defesa de doutorado. E o meu orientador, assim, até mais do que me elogiar pelo meu trabalho, ele chegou para mim e falou, meu pai era vivo ainda e minha mãe estava na plateia, ele falou, tá saindo daqui hoje uma pessoa com caráter inabalável, uma pessoa que é leal, que você pode confiar até o fim. Ele falou para isso na plateia, né, lá para defesa de doutorado, na frente do meu pai e da minha mãe. Assim, então, é algo assim que eu comentei. No início, no meio, pode ser chato. Mas no final das contas, as pessoas vão ver valor nisso. Vão ver que você não é aquela pessoa que é escamosa, que fala na frente e fala diferente depois. Então, assim, é um caminho que eu não vou dizer que é fácil, né? Porque você vai muitas vezes ter que confrontar. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma colega de laboratório. Eu fiz técnico em informática, né? Hoje em dia eu sei muito, na época de
COBOL, de Clipper, Visual Basic, assim, bem antigo. Então, eu gostava muito de fazer site, fazer logotipo. E eu, na época, até algumas pessoas, mesmo de trabalho, eu trabalho com isso até hoje, que eu faço desenho científico, eu faço no computador, né, no Corel. E na época eu já trabalhava com isso, já fazia os desenhos, e muitas vezes até uma colega da igreja presbiteriana falou, você me ajuda aqui a fazer o logotipo, acho que era da juventude da igreja presbiteriana lá de Seropédico. Aí eu ajudei e tal, e assim, sempre que alguém precisava fazer um desenho, melhorar uma foto, uma imagem e tal, eu sempre ajudava. Até que chegou uma colega dessa que era dessas mais comunicativas, que todo mundo gostava no laboratório, que falava com todo mundo, falou para mim, ô Bruno, faz um favor para mim, coloca essa carteirinha aqui e copia para mim, e faz para mim uma carteirinha igual essa com os nomes tal, tal, tal e tal. Aí eu peguei e falei, mas por que você quer isso? Aí eu me atinei. Porque na época, para você entrar, não sei como é que é hoje em dia, acho que ainda é hoje em dia, para você entrar no cinema, no teatro e pagar meia, você precisa provar que é estudante. Que é estudante, Então, aí o que ela queria que eu fizesse? Que eu copiasse, que assim, é até fácil fazer isso, mas assim, que eu copiasse a carteirinha de estudante lá que ela tinha arrumado e falsificasse várias carteirinhas de estudante para ela lá, para os outros conhecidos dela, que não eram estudantes, para poder pagar meia. Aí eu na época falei, é para isso? Aí ela, Ela falou assim, desculpa, mas eu não vou ter... E assim, ficou uma situação chata, foi um dos momentos assim que ficou uma coisa meio chata, assim, que eu tive que dizer, era uma coisa que eu podia fazer facilmente e me recusei a fazer. Então, assim, muitas vezes é difícil você, assim... mas, assim, eu acho importante você não se contaminar e eu pelo menos, creio, né, que Deus, ele te direciona muito bem. Com certeza. Né, e Deus, assim, sempre me livrou. Né? Então, assim, de certa forma, isso fez também com que os meus confrontos fossem minimizados. Então, assim, eu não tenho, assim, uma pessoa da minha formação no laboratório, depois como professor, assim, que me desconsidere ou que não goste de mim, né? Tem até algumas pessoas que têm algumas reservas comigo, mas, às vezes por outros motivos ou por... Vamos dar mais uma paradinha aí, Bruno, com certeza, né? Para a gente fazer um outro intervalo. Estamos de volta aqui com o nosso podcast, já tivemos 2 intervalos. Estamos entrevistando o Bruno Pereira Berto, que eu estou chamando até agora de professor, mas ele também é doutor, mas ele prefere continuar sendo chamado de professor. Eu acho isso muito interessante, mas para que quem está entrando agora ou pegou agora, ele é doutor também, é doutor, professor, mas acima de tudo, sabe que ele é irmão, irmão em Cristo. Com certeza. Isso é que é muito bom para nós. Berto, então, veja bem, em poucas palavras, como é que o irmão responderia, ou vai tentar responder o famoso sofisma, de que se Deus não existe, se Deus existe e não acaba com o mal e o sofrimento, então Deus não é todo-poderoso, porque não pode acabar com o mal. Mas se ele é todo-poderoso, pode acabar com o mal e o sofrimento, não acaba, então ele também não pode ser chamado de amor. Como é que o irmão trabalha isso aí? E esse sofisma, né, essa dúvida e tal, ela acaba sendo pouco assim comentada dentro da minha área. Dentro da minha área, quase sempre criação e evolução, a briga é essa. A briga geralmente eu acredito até que essas questões estão mais associadas à filosofia, ciências humanas, mais filosofia, né? São sofismas da filosofia. Mas assim, isso é algo também que com certeza é uma questão, né? Uma pregação que eu tive do pastor Sebastião, né, o pastor que era meu pastor na época da Igreja Nova Vida, ele pregou uma vez para mim, né,
fez uma pregação uma vez falando sobre a parábola do joio e do trigo. A gente sabe, na parábola do joio e do trigo, você tem lá os filhos, né, de Deus, né, e aqueles que depois, no fim, serão jogados ao fogo, né? Mas ele fez uma observação dentro dessa parábola, assim, que para mim fez muito sentido também, né? Que Deus, quando ele fez a plantação, né, do joio, né, o mundo em si, ele fez de forma perfeita, só com trigo. O mal, ele entrou depois, a própria Bíblia fala, né, como Jesus fala a parábola, né, de que foi o diabo quem plantou o joio. Então, assim, o mal, né, ele não veio de Deus, né, o mal ele veio do inimigo. Então, o mal que nós temos hoje no mundo, né, o que sempre nós conhecemos, né, que existe o mal, né, a maldade em si, no meu entender, é algo que vem do homem, algo que vem do pecado, algo que vem do maligno mesmo, não vem de Deus. Então, se a gente tem as doenças, a gente tem as maldades, a gente tem a violência, as matanças, as guerras, o que for, no meu entender, isso não é algo que vem de Deus, né? É algo que vem... No Éden, né, estava tudo perfeito. Perfeito. Né? Com o pecado desequilibrou tudo. Exatamente. Eu costumo até dizer que desequilibrou o universo todo, não foi só o planeta Terra, não foi o universo todo. Com certeza. Irmão, está certo. Quer dizer, então, aí essa maldade, o sofrimento, estaria nisso aí, viria do mal, né? Com certeza. E, assim, ao mesmo tempo, né, eu como eu falei, né, eu sou muito, assim, posso dizer, sensível, assim, para muitas coisas, assim, casos de doença, casos, assim, de tristeza. Eu estou agora mesmo com um primo que está bem doente mesmo, então, assim, algo que te castiga, né, você fica muito, muito triste e tal. Mas uma coisa que eu gosto de pensar, né, e tá na Bíblia, né, que tá no Salmo 139, versículo 16, que é um versículo que até ele fala esse versículo é falado em uma das músicas do Thales, desse novo agora. Sim. Que eu me atentei bem para esse versículo. Que ele fala que desde o meu nascimento, desde quando eu era embrião, Deus já tinha pré-escrito, ele já sabia como todos seriam os meus dias. Ele já tinha tudo preparado para mim. Então, assim, eu gosto de pensar, né, e através desse versículo eu tenho um pouco desse fundamento, assim, que Deus ele tem uma linha, um caminho para todos nós, né, para mim, para todos, né? À medida que nós nos afastamos dele, como mostra lá no Salmo 91, né, quando a gente sai debaixo das asas, a gente pensa logo num passarinho, né? Eu no mais trabalho com ave, trabalho com protozoário de ave, a gente já vê logo aqueles passarinhos que ficam lá embaixo da galinha, né, embaixo da asa. Quando a gente sai debaixo da asa, para mim, no meu entender, é como se a gente estivesse saindo desse caminho, né, que Jesus trilhou. E que Deus já trilhou, e que já escreveu pra gente. E aí que eu acho que a gente, talvez, né, sofra mais, tenha mais problema. Não que seguindo essa linha a gente não vai ter problema. Mas assim, eu acho que os problemas que estão nessa linha, eles estão no controle de Deus, eles têm algum propósito, né? Eles têm um motivo de acontecerem, né? E Deus está no controle. Mas quando a gente sai desse caminho, aí que a gente fica naquela chuva, né? Sai como um passarinho quando sai, pintinho, né? Sai debaixo da asa lá da galinha, é que ele fica lá exposto ao predador, né? Que aí no caso lá é o inimigo, né? E fica exposto lá a todos os intemperismos aí da vida. Né? Mas haja o que houver, Deus é sempre amor. Deus é sempre amor, com certeza. Com certeza. Não, eu penso que esse caminho que Deus tem trilhado para cada um, né, escrito para cada um, é um caminho perfeito. Né? A gente que sai, né? Por a gente ter o livre-arbítrio, a gente não é obrigado a seguir esse caminho trilhado, mas quando a gente sai é que a gente... E eu vejo muito isso também no Antigo Testamento. É claro que tem as suas reservas, né, do que é lido no Antigo Testamento, mas eu gosto muito, eu não sei precisar, eu sou um batista meio fuleiro, assim, em guardar as referências. Eu sei que está escrito, mas onde é que está? O endereço difícil, tenho dificuldade de guardar, mas está na parte lá das últimas palestras, das últimas falas de Moisés. Ele fala sempre com o povo, olha, se vocês obedecerem, se vocês seguirem os mandamentos, se vocês não se desviarem, se vocês estiverem sem... E a palavra, ele repete, eu vou até grifando aqui na Bíblia, quantas vezes, se vocês obedecerem, vocês não vão ter doenças, vocês não vão sofrer problemas, vocês não vão ter... Então, assim,
não quero dizer com isso aquela ideia de que o cristão não passa por problema, ou a chamada teologia da prosperidade. Longe disso, mas eu penso que com Deus, mesmo que a gente passe por um problema, por uma doença, ou por uma situação muito difícil, primeiro, Deus vai ter um propósito nisso, Sim. Deus vai estar no controle disso, e assim, você vai conseguir passar numa boa. Você não vai... tudo bem que tem um sofrimento, mas assim, você vai conseguir passar por aquilo, né? Eu tenho, por exemplo, um caso desse agora comigo, né? Eu tive depressão em alguns anos atrás, uns anos atrás, perto da pandemia, logo depois também do falecimento do meu pai, assim, eu fiquei muito mal assim, emocionalmente. E hoje eu entendo assim, aconteceu, eu fiquei muito mal, foi ruim a beça, mas assim, eu sempre soube que Deus estava comigo. Então assim, e eu consegui tirar uma lição daquilo, eu senti que teve um propósito, eu fiz algumas coisas, eu modifiquei na minha vida que se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria modificado. Então assim, eu pelo menos penso assim, né, que não é que o cristão não passe por problema, ou que o cristão vai ser rico, ou que vai ser tudo só maravilhas, Sim. mas os problemas que acontecerem terão o seu propósito, estarão no controle de Deus, e não vai ser além daquilo que eu posso suportar, né? Tem até a música do Paulo César, né, do Grupo Logos, né? Que a gente não vai passar por nada daquilo, né? Deus não vai permitir. Não nos prova além da nossa força, né? Eu também, a gente tem que crer nisso mesmo. Deus sempre tem um propósito na vida daquele que lhe pertence. Mesmo que a dor seja forte e aí não se entenda no momento por que está acontecendo, mas nós não estamos ao léu. Na verdade, não estamos ao léu. Bruno, como é que o irmão tem visto a nossa igreja, a influência da igreja na vida de vocês? Você está aqui desde 2015, 2015, né? Não é pouco tempo, não é muito tempo, também não é pouco, já estamos uma quantidade de anos. Como é que o irmão o irmão entende que tem sido influenciado? A igreja lhe tem abençoado? Tem, com certeza. Assim, a gente, como eu comentei com o pastor no início, assim, eu sempre gostei muito da Igreja Batista. Em primeiro lugar, assim, pela seriedade e assim, eu por ser mais tímido, mais recluso, sempre gostei muito de formalidade. Então, assim, eu fico confortável com a formalidade. Né? Então, assim, eu sempre me adaptei. Diferente, assim, da minha mãe, da minha irmã, meu pai mais ou menos. Então, assim, sempre foram mais despojados, eu sempre fui mais... Até a minha mãe e o meu pai contam, né? Na época eles não eram... Meu pai não tinha se convertido ainda, eu tinha 3, 4 anos, que meus pais iam lá pra rua, às vezes para negócio de bloco de carnaval Sim. e tal, que eu ficava sentado assim, já não gostava daquela... Já não chegava de muita confusão. Então, assim, eu sempre gostei muito dessa formalidade, sempre gostei muito do estudo, né? Da seriedade da Igreja Batista. Então, assim, eu me sinto muito bem aqui, né? Eu assumo até por causa das crianças, por causa do meu trabalho. Um dos motivos de eu ter ficado com problema emocional foi excesso de trabalho, né? Na rural. Eu não fui diretamente diagnosticado, né? Mas hoje vendo, acho que eu tive aquela crise de burnout, né? Que se chama hoje em dia, que excesso realmente de compromisso, de trabalho. Então hoje eu tive que dar uma reduzida. Eu trabalhava em 3 cursos de pós-graduação, aí diminui para 1 só. Estava com mais de 10 orientados na pós-graduação. Então, assim, era muita pressão mesmo de trabalho. E, bom, aí voltando, né? E assim... Então, assim, aqui acabei me perdendo. Aqui na igreja, eu sempre tive, assim, um apoio, né, em termos de... desculpa, acabei me voltando agora. Então, assim, por esse excesso de trabalho, né, por causa das crianças, da família em si, eu acabo não tendo, assim, uma rotina de frequentar a escola dominical, né, de poder vir a todos os cultos. Agora até comecei a tentar vir mais nos cultos de oração, mas eu estava tendo que acabar saindo mais cedo da rural para conseguir chegar aqui 7h30, e estava ficando ruim lá, porque eu saía mais cedo lá e acaba ficando com uma situação meio chata. Então, assim, eu acabo não tendo uma participação tão intensa para, assim, obter mais dos ensinamentos, né, e da convivência aqui na igreja, né? Mas, assim,
os cultos, né, online, os próprios cultos, né, de domingo, que pelo menos nos cultos de domingo a gente tenta sempre estar presente, né, as escolas dominicais que o Pedro e a Isabel vêm, assim, principalmente para as crianças, eu acho essencial, né, a vida, né, na igreja. Meu pai sempre tomou muito cuidado com isso, né, de levar a gente para a igreja, né, para a gente participar da escola dominical, até porque eles estão em formação. Então é muito importante, né, essa rotina de igreja, o ensinamento, né, da Bíblia, o ensinamento de Cristo. Então a igreja, assim, para mim, é fundamental, principalmente nessa parte de ensino, né? Muitas vezes a gente está naquela vida agitada, naquela pressa, né, tensão, prazo para isso, prazo para aquilo e tal, e chega no domingo, a gente vem. Então, assim, eu dificilmente conseguiria me adaptar numa igreja que fosse muito agitada, né? Então, a gente veio para que a gente tenha uma calma e tal, e tem sempre uma palavra assim que dá um renovo, né? Dá uma ajuda, né, para a gente. Nos momentos assim mais... quando eu passei, agora recentemente, por esse problema de depressão, eu acabei nem acionando a igreja, até por... também não sei muito bem. Mas agora, com o problema com o meu primo que eu tive todo o contato, né, e o auxílio do pastor Hélio, né, que ligou para mim, fez oração comigo pelo telefone, né, por ele, né, por meu primo. E, assim, eu só não tenho mais auxílio, né, da igreja, tenho, assim, uma ajuda maior da igreja, justamente pelo fato de a gente não conseguir ter uma rotina maior, né, de intensidade maior, de frequência na igreja. Mas agora, com as crianças ficando mais velhas, né, a Isabel está dando um pouco menos de trabalho, né, porque ela vem para a igreja e não quer ficar, e tem que sair com ela, tem que vir e acordar cedo e ficar mais tempo fora de casa. Agora mesmo a gente viajou, e a gente viaja para descansar, parece que fica mais cansado do que descansa, né? Então, assim, eu acho que as coisas vão se acertar. Mas, assim, eu sou muito... A gente, né, quando falo, eu, minha esposa, sim, meus filhos, a minha sogra, né, que também é daqui, né, da igreja, a dona Eunice. A gente é muito feliz aqui, a gente tem, assim, sempre um acalento, sempre que a gente precisa, tem sempre uma orientação muito boa aqui na igreja. Tudo bem. Meus irmãos, estamos encerrando, então, essa primeira experiência desse nosso primeiro podcast. Foi muito bom estar com o doutor professor Bruno Pereira Berto, nosso irmão em Cristo, que enriqueceu, na verdade, esse tempo que nós passamos aqui. E como na vida do crente nada é por acaso, também não foi por acaso, então, que ele foi escolhido como o primeiro para abrir essa experiência, né, que nós esperamos repetir com outras pessoas, com outros nomes, mas sempre visando isso, trazer para aqueles que nos assistem oportunidades de edificação e de confrontos mesmo na vida cristã, mas como saber, né, como passar por isso. Obrigado, Bruno, pela a sua atenção, seu cuidado, sabendo quanto você é ocupado. Um abração na mana lá, naquelas crianças, da sogra também. Foi muito bom ter um irmão aqui, e é muito bom a gente saber que o irmão faz parte da nossa igreja, viu? E sempre que a gente precisar, como já precisamos uma vez aí, que você trouxe para nós uma reflexão, uma palestra, a gente vai fazer sem dúvida. Pode contar comigo. Tá bom? Precisar ajudar. Muitíssimo obrigado, um grande abraço aí no coração. Obrigado vocês que estão conosco.